Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre o teu lar, que este mês de dezembro toda a tua casa será visitada por bênçãos, por respostas divinas, por um liberar sobrenatural de Deus. Haverá experiências com Jesus, haverá obra do Espírito Santo na tua casa. Oramos em nome de Jesus para que recursos sejam liberados, portas que estão trancadas, recursos que estavam bloqueados, sejam agora liberados. Oramos para que este mês seja um mês de bênçãos, seja um mês de conquistas, seja um mês de vitória, seja um mês onde caminhos serão abertos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda a tua casa seja visitada pelo poder de Deus. Senhor, visita-os com o teu poder. Visita-os com a tua graça. Em o nome de Jesus Cristo, que haja uma visitação do céu, que haja um liberar do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família, que caia por terra as barreiras, que caia por terra as existências espirituais, e nós profetizamos bênção na tua casa, profetizamos paz na tua casa, profetizamos alegria na tua casa e um renovo de Deus. Também pedimos ao Senhor a força que só o Senhor pode nos dar. Que você receba a força de Deus na tua vida, força do céu, força do alto, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e também ler um testemunho aqui de uma irmã que acompanha nossas orações. O nome dela é Josilete e ela escreveu assim: a graça e a paz. Eu venho falar das maravilhas que Deus tem feito em minha vida através das orações. São muitos testemunhos, mas começarei com a libertação total de vícios, da qual fui prisioneira por quase 20 anos. Olha aí. Também testemunho a restauração do meu casamento, depois de 3 anos separados, e ainda o abrir de portas sobrenatural para a nossa empresa, ao fazermos o propósito da carta para Deus. Obtive um resultado nas finanças, um agir, um mover sobrenatural nessa semana, e fechamos nosso primeiro contrato de exportação, um contrato que mudará a nossa vida e a vida das famílias envolvidas direta e indiretamente. Agradeço a você por nos ensinar a ouvir a voz do Pai e por nos mostrar que Jesus sempre esteve e sempre está vivo entre nós. Glória a Deus, mas que testemunho bonito, irmã. Olha quanta coisa boa acontece quando a gente se coloca em oração. E talvez você está aí pela primeira vez aqui nessa oração. Eu quero dizer que você é bem-vindo e dizer que se Deus se trouxe até essa oração, é para mudar a tua vida. As pessoas não persistem o suficiente. As pessoas não se mantêm em oração o suficiente. Mas quando você se mantém em oração, a sua vida muda. É por isso que eu quero aqui lançar esse desafio para você. Firme na oração. Firme na oração e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer. Amém? Deus, não é eu, é Deus. Deus vai fazer na sua vida. Então faça um propósito com Ele, de estar aqui nas orações. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. Já estamos fazendo isso por anos e cremos. Sabe, não teríamos milhares de pessoas nos acompanhando no Brasil e nas nações. Deus não estaria abrindo portas para mim como me abriu a porta da televisão, se Ele não estivesse conosco. Se a sua presença não estivesse conosco. Eu ensino aqui sobre ouvir a Deus, eu ensino aqui sobre oração. E eu sei que isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por isso, eu convido você a firmar nas orações. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder.
por gentileza. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Mande, sabe, para os colegas de trabalho, mande para o chefe, mande para as pessoas próximas de você. Abençoe alguém com essa oração. É fácil de compartilhar. Tem um botão aí compartilhar, em alguns tem uma setinha, que é só clicar nessa setinha e você consegue compartilhar. Alguns tem um botãozinho em cima assim, que é como se fosse um ponto final. Clica ali, também consegue compartilhar, ok? Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração em Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus estava andando sobre as águas. Eu sei que a gente não vê isso todos os dias. E os discípulos provavelmente nunca tinham nem visto e nem ouvido ninguém andar sobre as águas. E aqui começa a primeira palavra. Deus, Ele gosta de nos surpreender. Deus tem o prazer de fazer coisas na nossa vida que nunca vimos, que nunca ouvimos. Ele é Deus para agir na minha vida e para agir na tua. E não podemos ter medo daquilo que Deus quer fazer. Não podemos ter medo daquilo que Deus quer realizar, daquilo que Ele quer nos mostrar. Assustou os discípulos. O que Deus mostra sobre o futuro da gente pode nos assustar. O que Deus mostra sobre o que Ele tem preparado para a nossa vida pode nos deixar apavorados, literalmente. Mas devemos entender que se Ele está nos mostrando algo sobre o nosso futuro ou sobre uma promessa que Ele tem para a nossa vida, é porque certamente, Ele está nos preparando também para viver aquilo. Pedro e os discípulos estavam no barco. Jesus estava andando sobre o mar. E daí ele disse: Sou eu, não tenho medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Poucas pessoas têm a atitude de Pedro. Para você ver, tinha quantos ali dentro daquele barco? Mas somente um decidiu ir até Jesus. Somente um creu que poderia chegar até Jesus. E Jesus disse para ele: Vem. Nós vamos estar diante de promessas de Deus a vida toda, principalmente quando Deus ele se revela ou quando Deus mostra algo para a gente. Mas poucos vivem a promessa, poucos vivem o que Deus mostra. E sabe por que poucos vivem? Porque poucos têm a atitude de Pedro. A atitude de Pedro foi uma atitude que nós chamamos de disruptiva. O que é uma atitude disruptiva? É uma atitude que tira você do status quo. É uma atitude que faz, sabe, você fazer algo diferente do que a maioria está fazendo. Você não está preso ao piloto automático. Você não está preso, sabe, a um sistema. Você está aberto. Você está aberto ao novo de Deus. Você está aberto a uma renovação do Espírito. Você está aberto a algo que Deus, Ele tem o poder e quer fazer na nossa vida. Então, a palavra para você hoje aqui
e essa é uma palavra profética, é uma palavra que você tem que entender como uma palavra do Espírito, uma palavra de Deus para a sua vida, é que Deus ele quer, sabe, que nós venhamos a crer que coisas maiores são possíveis. Coisas maiores são possíveis, principalmente quando nós ouvirmos a voz de Deus. Porque Pedro só começou a andar sobre as águas quando ele recebeu o comando do céu. Quando você recebe um comando do céu, você rompe com o natural. Quando você recebe uma direção do alto, você rompe com as limitações que foram impostas ou foram colocadas no seu caminho. No nome de Jesus, a minha oração, sabe, por você, é que você possa viver o que Deus tem para a sua vida, mas que você aguarde os comandos do céu. Aguarde. Aguarde as direções de Deus para a sua vida. Aguarde, sabe, aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Os meus maiores arrependimentos foi não ter ouvido a Deus em momentos chaves da minha vida. Os meus maiores arrependimentos, sabe, foi não ter dado atenção às inquietações do Espírito, aos chamados de Deus para a minha vida em um determinado momento. Por isso eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com seus ouvidos atentos aos comandos do céu. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Pedro começou a andar sobre as águas. O sobrenatural só é liberado quando você tem uma atitude disruptiva, quando você faz o que ninguém está fazendo, quando você segue um comando do céu. Então pode ser loucura, mas ao mesmo tempo é um agir de Deus. Ao mesmo tempo é um agir de Deus. Às vezes, sabe o que eu aprendi sobre ouvir a Deus? Às vezes não é que Deus esteja dizendo não para algo, mas Deus está dizendo que você precisa se preparar melhor para quando você tiver a oportunidade. Então, muitas vezes nós temos uma reunião ou nós temos um compromisso e Deus nos coloca uma inquietação e a gente pensa, não é para mim ir naquela reunião. Às vezes não significa que não é para você ir na reunião, mas significa que você vai ter que ter muita cautela com as suas palavras, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, você vai ter que ter muito cuidado, sabe, com aquilo com a forma como você vai falar as coisas, com a forma como você vai dirigir as coisas que estão ao seu redor. Então o Espírito Santo, ele nos prepara para um momento, ele nos prepara para um posicionamento. O Espírito Santo nos prepara e nós precisamos ter calma, precisamos ter também um posicionamento firme para nos manter guiados por Deus e sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz então que Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar para as circunstâncias e ele viu, sabe, aquele mar revolto, ele viu a força do vento e ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Isso é loucura. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, ou seja, ele foi como puxado para baixo. É claro que Pedro, ele sabia nadar, mas sabe, no meio de um mar revolto, nem o melhor nadador, ele consegue muitas vezes lidar com aquilo, com aquela força da natureza. Mas eu entendo, sabe, e creio, eu entendo e creio que Deus, quando nos coloca numa situação e nós estamos debaixo de um comando dele, ele vai nos sustentar. Então, não fica com medo, sabe, das dificuldades, não fica com medo das contrariedades, não fica com medo do mar revolto, porque se Deus está contigo, Ele vai te manter. Se Deus está contigo, Ele vai te segurar. Se Deus está contigo, se você está obedecendo uma instrução de Deus, então está tudo bem. Então está tudo em paz. Então Deus guiará todas as coisas, conduzirá todas as coisas e teremos vitória total
e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra foi uma palavra de Deus. De repente Deus te deu um comando, siga esse comando. E se Deus tem coisas grandes para a tua vida, te prepara. Te prepara para sair do barco. Tá? Te prepara para caminhar no sobrenatural. Te prepara para viver debaixo de uma palavra. Para viver debaixo de uma palavra. E nós sabemos, viver debaixo de uma palavra é diferente de estar com todo o dinheiro no bolso. Entende? Andar debaixo de uma palavra é crer, mesmo que você não esteja vendo. É crer que Deus vai intervir. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai te surpreender, Deus vai manter você, Deus vai te segurar, Deus vai amparar você de todos os lados e você será guardado pelo Senhor, você será protegido pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha recebido essa palavra, espero que você tenha recebido essa instrução divina. Amém? E eu quero agora, nesse momento, eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso, deixa eu falar para você de algo que nós fizemos aqui. O Senhor tem nos abençoado muito na Academia Kindle. Inclusive, hoje pela manhã, às 9h45, eu entrei ao vivo na academia. Amanhã eu vou entrar ao vivo na academia e quarta eu vou entrar ao vivo. O que eu faço quando eu entro ao vivo na academia? Eu dou conselho para as pessoas. Eu ajudo elas a entender o que Deus está falando. E isso é exclusivo para os meus alunos que já nos acompanham lá. Lá eles são discipulados, lá eles recebem muito de Deus. Nós temos vários módulos, conteúdos exclusivos dentro da academia. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno dentro da Academia Kindle Global, certo? E agora, quem se inscrever para a academia até domingo ao meio-dia vai receber 21 e-books, olha só, 21 e-books, que bênção, tá? E-books são livros digitais para você ler no seu iPad, no seu computador, no seu celular, tá? Você pode ler a qualquer momento 21 e-books. E também nós fizemos algo para que vocês experimentem a academia. Então, o primeiro mês da academia, para quem se inscrever até domingo ao meio-dia, será menos de R$10. Menos de R$10. Fizemos isso para você conhecer a academia, para que você, possa experimentar o que nós experimentamos dentro da academia. A academia, para mim, é um sonho realizado. Foi algo que Deus me deu e eu creio que ali Deus está preparando pessoas. Ali Deus está preparando pessoas. Então, se você quer se tornar nosso aluno na academia, quer experimentar um mês, depois você pode cancelar, certo? Se você não quiser, antes ali de findar os 30 dias, você entra ali e cancela, tranquilo, certo? Mas gostaria que você experimentasse. Você vai ver que benção que vai ser, também vai ter acesso a todos esses e-books e tenho certeza que você e sua casa aí vão ter um mês de mesa farta, porque tem muito conteúdo bom aqui dentro da Academia Kindle Global, amém? E também vários professores ali, ensinadores, ministros, pastores, eventos, enfim, a academia tem muita coisa. E eu convido você a se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Hoje mesmo, se torne nosso aluno, assim também você vai estar nos ajudando em nossos projetos e que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, ok? Certo. E agora eu quero declarar o Salmo 91 e tenho 2 recados. Nesse final de semana, sábado, nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Sábado às 18 horas, eu vou transmitir do meu canal e você que quer estar no presencial conosco, o endereço da igreja, que eu e a minha esposa somos voluntários, é Rua Carlos Ur, número 935, certo? Então, eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nesse final de semana, sábado nessa Vigília do Espírito Santo, e no domingo pela manhã teremos Santa Ceia do Senhor, nessa igreja, na Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, ok? Vamos lá? Deixa eu declarar o Salmos 91. Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilha com outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários qual o desafio que você tem essa semana. Qual o desafio que você tem esse mês? Coloca aí, nós vamos orar. Coloca aí qual que é o teu desafio e nós vamos entrar firmes em oração em nome de Jesus Cristo. Deus está agindo, gente. Você não está aqui apenas numa oração, sabe, de uma live. Não, nós somos um grupo de intercessão. Tem intercessores aqui nessas orações do Brasil e do mundo. Então você não está aqui numa live, num vídeo. Não é só isso. É um grupo, é uma comunidade de oração. Tem muita gente que é muito forte na intercessão que está aqui concordando comigo, profetizando junto comigo. Então, sabe, aqui você vai sair fortalecido em nome de Jesus. Teve um senhor que foi nesse domingo na igreja e ele assim, não tinha ido em igreja evangélica ainda, pelo menos foi o que eu entendi da parte dele. E ele, quando ele entrou na igreja e eu estava cumprimentando as pessoas, ele sentiu, sabe, um arrepio que cruzou todo o corpo dele. Ele achou aquilo ali diferente. Aí começou o louvor da igreja, né? 15 minutos ali de louvor. E daqui a pouco ele disse que ele sentiu uma sensação tão forte dentro dele. Sensação boa. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele disse assim que algo que nunca ele tinha sentido na vida é a experiência com Deus. É quando uma pessoa tem uma experiência com Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, sabe, ela é marcada, ela é tocada de uma forma especial e sobrenatural. Você não tem ideia. Sabe, é que a gente pensa que sabe de tudo. Não, você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Deus pode agir na sua vida de uma forma especial, de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu convido você a estar com a gente. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora cada pessoa que está orando junto conosco. No nome de Jesus, nós queremos profetizar e eu quero fazer uma declaração profética em favor dela e em favor da casa dela, Pai. Eu quero declarar que ela vai viver coisas novas. Eu quero declarar profeticamente que ela vai viver o extraordinário, ela vai ver promessas de Deus no caminho dela. Ela vai receber palavras de avanço, ela vai receber palavras proféticas, ela vai receber instruções do alto, seja por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profecias ou por meio da própria palavra, da própria leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo irá trazer para ela promessas que o Senhor tem reservado para ela e para toda a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a tua casa vai ter experiências com o Senhor e experiências de coisas maiores, coisas que vocês nunca pensaram, que nunca ouviram nem imaginaram. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo do vivo Deus, libera teu poder agora. Que a tua presença, Senhor, envolva cada lugar. Que cada lugar seja envolvido pela graça divina. Que cada lugar seja envolvido com a presença divina agora. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa casa, essa família seja visitada
pelo Senhor. Visita, Senhor. Visita, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Quebra as correntes espirituais na vida dessa pessoa. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, 20 anos presa em vícios. E o Senhor a liberta completamente. Senhor, liberta todas aquelas pessoas que desejam a libertação, que querem a libertação. Toque-as, Jesus, com o teu poder agora. Toque-as, Espírito Santo de Deus. E eu oro para que o sobrenatural de Deus seja liberado aqui nessa oração. Que toda enfermidade renda-se a Jesus. Que toda aflição renda-se a Jesus. Que a ansiedade vá embora. Que o aperto no peito seja arrancado. E que a paz de Jesus Cristo, a presença de Deus, envolva toda a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Me ajude a compartilhar com outras pessoas. E você que não é meu aluno na Academia Kindle, vem se tornar nosso aluno. Você vai ver. Você vai ver. Vamos caminhar junto. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E Senhor, estamos hoje aqui no nosso primeiro dia de jejum e de oração. Crendo que o jejum e a oração são chaves mestras para o impossível. Te pedimos, abre para nós a grande porta. Oramos no nome de Jesus para que haja livramento, para que haja proteção, para que haja avanço, para que haja prosperidade e não nos falte direção em nossa vida. Senhor, tira do nosso caminho todo tropeço. Tira do nosso caminho tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para tentar nos tirar do propósito. Apresentamos a Ti todas as áreas da nossa vida e aonde estiver algo travado, aonde estiver algo impedido pelos homens, nós oramos agora para que haja um avanço sobrenatural, para que haja um rompimento no nome de Jesus Cristo. Senhor, apresentamos a Ti a nossa vida, os problemas que conhecemos e as situações que não conhecemos. E oramos para que o Senhor esteja guiando os nossos passos na luz do Teu Espírito Santo e da Tua santíssima e poderosa palavra. Amamos o Espírito Santo e damos bem-vindo à Sua presença gloriosa aqui nessa oração. Senhor Jesus, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua glória, remova a enfermidade deles, a dor deles, a depressão, o medo. E sim, invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa oração, porque a Tua palavra diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, só Tu salva, só Tu liberta, só Tu muda, e nós invocamos o nome de Jesus aqui agora. Graças, Jesus, graças, Jesus. Deus te abençoe, que alegria estar aqui com você nessa noite, compartilhar uma palavra profética, uma palavra de vida. Eu sei que Deus vai falar contigo hoje aqui. Amém? Vamos declarar a nossa declaração profética para essa semana. Escreva aí nos comentários, Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus, eu estou orando isso por você e para mim. Porque só Deus para abrir certas coisas para a gente. Só Deus. Deus já me abriu muitas portas na vida. Mas eu sei que Ele pode me abrir portas ainda maiores, muitas vezes maiores. Eu tenho convicção no que Deus faz. Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele tem o poder para isso. Você crê? Faz esse jejum conosco, 14 dias.
14 dias de oração e jejum. E para quem está entrando agora pela primeira vez aqui na oração, se você puder jejuar conosco e está ok com a sua saúde, jejue com a gente. Agora, se você não puder, só ore. E quem tem dúvida sobre se pode jejuar ou não, procure seu médico e depois você jejua. Ou só ore conosco aqui. Eu entrei num jejum, tá? Por 2 semanas, sem pão e sem doce. 2 semanas, que são os 14 dias esse propósito. Se Deus se tocar de fazer, faça. Se não, só ore conosco aqui. Amém? E eu quero começar com o testemunho da Poliana. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Acompanho o Senhor há mais de 2 anos e hoje venho contar o meu testemunho. No ano passado eu descobri que estava com descolamento de retina nos 2 olhos e precisei fazer uma cirurgia com urgência, pois havia risco de perder a visão. Consegui fazer a cirurgia, mas em um dos olhos não ficou bom. Voltei ao oftalmo, ele fez os exames e me disse que eu precisaria de uma nova cirurgia, pois havia ocorrido outro deslocamento. Isso foi no começo deste ano. Eu fiz a cirurgia novamente no olho esquerdo, aparentemente estava tudo bem, mas de repente comecei a enxergar tudo embaçado. Foi então que peguei firme nas orações e Deus me curou. Para a honra e glória do Senhor, agradeço pelas orações e pelo aprendizado. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Sou sua intercessora e ainda tenho um grande sonho de participar da escola de profetas. Que maravilha! Glória a Deus! Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Que bonito seu testemunho, Poliana. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Amém? E eu quero hoje compartilhar com cada um de vocês uma palavra que está em Êxodo capítulo 4, verso 10. E escute isso, porque Deus pode falar com você aqui nessa palavra. E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. Compartilhe com 8 pessoas. Se não é inscrito no canal, te inscreve agora, porque só vai fazer bem para você acompanhar as orações aqui. Amém? E uma outra coisa importante também, tem um sininho aqui, que se você ainda não ativou as notificações, ative, para que toda vez que eu entrar ao vivo, você receba um aviso do YouTube. É gratuito, tá? Mas tem que clicar no sininho aí e ativar as notificações. Diz assim o verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai! Diga assim comigo: vai! Pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés estava recebendo um chamado para a vida. Deus estava chamando ele para um propósito muito maior que ele havia imaginado. Só para você ter uma ideia de como estava a vida de Moisés, ele estava já há 40 anos fora do Egito. E ele era um fugitivo, porque ele acabou matando um homem, fugiu para o deserto. E cuidando dos negócios do sogro, cuidando daquelas ovelhas, aqueles animais, o Senhor o chama. A Bíblia diz que ele teve uma visão de uma sarça que não se consumia e pegava fogo, enfim. E quando Moisés se aproximou para ver por que aquela sarça continuava a pegar fogo, diz que o Senhor falou com ele. E o Senhor estava o chamando para ele retornar ao Egito e libertar o povo que estava já há 400 anos na escravidão. E Moisés, então, depois de receber sinais de Deus, depois de ouvir a voz de Deus, Moisés disse: Senhor, eu não sou eloquente. Os meus lábios e a minha boca, ela é pesada. Provavelmente Moisés tinha um problema de dicção, um problema na fala. E o Senhor disse para ele: Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem, a língua do homem? Será que eu não posso curar você? Será que eu não posso destravar essa limitação que você tem?
Porque uma coisa que nós temos que entender aqui é que todos nós temos crenças limitantes. E o problema da crença limitante é que você não consegue viver a plenitude do seu propósito com o excesso de crenças limitantes. As crenças limitantes impedem você de começar algo, de terminar algo, de entrar no novo projeto, de recomeçar. Sabe, eu falei um pouco sobre isso na oração da manhã, que as crenças limitantes, elas, além de serem um limitador na vida da pessoa, elas também impedem a pessoa de viver o que Deus tem. Eu tinha uma limitação muito grande na minha vida porque eu pensava assim que era impossível eu escrever um livro. Era impossível. Mas Deus me mostrou que nada é impossível para Ele. Eu achava que era impossível fazer um evento em outro país. Eu já faço evento em vários países do mundo. Ou seja, a impossibilidade humana não é para Deus. Deus tem o poder de quebrar as limitações. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que tem uma memória curta, se você é uma pessoa, sabe, que tem a vontade de fazer as coisas, mas que você se sente desabilitado para aquilo, incapaz, limitado, saiba que isso tudo está aí dentro da sua alma, que travando você. Porque quando Deus coloca um desejo em nós, em algo, isso não é, sabe, por acaso. Esse desejo é um sentimento colocado por Deus, de que é possível sim você fazer coisas grandes. É possível sim você cumprir o seu propósito, você cumprir o seu chamado. Mas as crenças limitantes, elas dizem eu não posso. Moisés lembrou, sabe, enquanto ele estava ouvindo Deus falar, ele lembrou da sua limitação. Todo santo dia eu lembro das minhas limitações. Mas, por um outro lado, eu lembro que quem vai me capacitar é Deus. E já teve coisas que Deus me usou e que eu digo, como que isso aconteceu? Eu não tinha como acertar dessa maneira, mas Deus faz além. Deus faz mais. Deus faz, sabe, com que você saiba o que falar na hora certa, dando um conselho de sabedoria, ministrando de uma maneira poderosa, porque o Espírito Santo na nossa vida, ele pode sim nos capacitar a romper com as limitações naturais, a ir além, a ir mais do que natural, atravessar as fronteiras da impossibilidade e chegar no lugar aonde Deus tem para a nossa vida. Essa semana, as minhas lives das 9 horas da manhã, toda semana eu estarei falando sobre crenças limitantes, porque eu acredito, eu preguei isso lá nos Estados Unidos, que as crenças limitantes, elas podem inclusive roubar as promessas de Deus na tua vida. Aí você diz assim, não, mas Deus tem que cumprir a promessa de qualquer jeito. Você tem que entender uma coisa, assim como eu tenho que estar pronto para ouvir, eu tenho que estar pronto para ser usado. Eu tenho que estar disponível. Eu já vi pessoas que por causa da timidez, por causa do medo, por causa, sabe, daquele sentimento de rejeição que eles têm, eles deixam de acessar o que Deus tem para eles. Eles deixam de viver o que Deus tem para eles porque eles se fecham, sabe, dentro de um mundo de travas, dentro de um mundo onde tudo diz para ele que ele não pode, que ele não consegue, que é difícil. Sabe aquele pensamento? Isso é difícil de eu conseguir. Isso é impossível de dar certo. Ou seja, tem tanta crença na mente da pessoa e ela tira Deus da equação. Ela tira Deus da conta. Ela não consegue, sabe, colocar Deus para dentro daquela situação que ela está vivendo. É por isso que você
tem que pedir ao Espírito Santo, para o Espírito Santo lhe mostrar, sabe, onde estão as limitações da sua vida e começar a orar por isso. E não apenas orar, mas se posicionar, ter atitudes para que você possa quebrar isso. Eu conheço muita gente que é muito envergonhada e ela pensa assim, eu não vou ser bem aceito pelas pessoas, eu sempre fui rejeitado, eu sou uma pessoa simples assim, então eu não posso estar com essas pessoas que têm mais recursos, com essas pessoas que são mais importantes, e ela vai interiorizando todos aqueles sentimentos. Então ela deixa muitas vezes de ir a um evento, ela deixa de estar com algumas pessoas, ela deixa de participar de algumas reuniões, porque dentro da cabeça dela ela não é digna. Ela não está, sabe, no nível daquelas pessoas. Ela não está no nível, então ela acha, sabe, como eu não estou no nível, eu não vou ir, eu vou ficar de longe, eu vou só observar. Tem situações que Deus não quer que você apenas seja um observador, Deus quer que você seja o protagonista. Deus quer que você transborde, sabe, a sabedoria que Ele te deu, o conhecimento que Ele te deu, as direções que Ele colocou na sua vida. E um detalhe, você carrega soluções que para muitos que estão ao seu redor, eles não têm essa solução, mas você carrega porque Deus coloca dentro de cada um de nós chaves. Chaves que vão ser usadas por nós e chaves que nós vamos entregar a outras pessoas. Porque somos recompensados também pelos problemas que a gente resolve. Então você tem que entender, existe um propósito muito maior. Moisés tinha limitações. Ele tinha limitações, mas ele estava diante de alguém. Ele estava diante de alguém que podia remover essas limitações completamente da vida dele para usá-lo para o propósito. E olha o que Deus disse aqui para ele: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Olha o que Deus disse para ele. Vai! Vai! É como se Deus estivesse dizendo: saia desse lugar que está travando você, Moisés. Vai! Moisés, vai! Porque eu vou te capacitar. Eu vou usar teu irmão Arão. Eu vou fazer na tua vida com que tuas palavras não caiam por terra. Você entende? Você entende aqui o poder que Deus ele tem e que Ele pode destravar. Deus deixou isso registrado para dizer a mim e dizer a você que Ele criou a boca do homem, Ele te criou e Ele pode remover qualquer limitação que você tem. Qualquer limitação. Olha que poderoso é isso. Deus pode remover qualquer limitação que você tem. Por isso, creia no Senhor e na força do seu poder. Amém? Eu deixo essa instrução, eu deixo essa palavra para você agora, em nome de Jesus Cristo. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar alguns anúncios aqui muito importantes. O primeiro é que nós vamos ter uma conferência dia 11 e 12, a conferência A Cura, vencendo as limitações, as crenças limitantes. Vai estar comigo Thiago Brunet, vai estar comigo Mac Anderson e outros. Vai ser 2 dias onde nós vamos ter várias ministrações. Isso vai ficar gravado dentro da academia aqui no Global. E você não pode ficar de fora. Serão 2 dias extraordinários, onde você vai destravar para o seu propósito. Quer participar? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da academia. Então, se você não é aluno da academia, essa é a oportunidade. E um detalhe importante: quem adquirir meu novo livro vai receber um cupom. E esse cupom você vai depois usar, você vai entrar em contato com a minha equipe para que você, por 3 meses, você tenha desconto dentro da academia aqui no Global. Tá? É um presente para quem adquiriu o meu livro novo, Café com Jesus. Esse devocional incrível aqui, tá? Que vai te abençoar. Você pode adquirir nosso devocional através do meu site www.vinicius7.com.br. E um detalhe, quando adquirir, não adquire um só, adquire 2, 3 para você dar de presente também para sua família, para os seus amigos.
Eu tenho amigos empresários que adquiriram o meu outro livro, Café com Jesus, para dar de presente para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores. Então, essa é a oportunidade de você ser abençoado e abençoar também. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com nossos programas de televisão, ali no nosso site você pode saber como ser um parceiro do nosso ministério. E também pode entrar em contato com a minha equipe, tá bom? E essa semana eu estarei dia 8 em Passo Fundo, dia 9 em Panambi, Rio Grande do Sul, e dia 10, domingo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estarei em 3 cidades. É o Tour Profético Sul. Nesses 3 lugares eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. Olha que tremendo. Nesses 3 lugares eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. E vou transmitir também no meu canal. Agora, você que gostaria de estar presencialmente junto conosco, também vou levar o nosso livro, tá? Vou levar nesses 3 lugares e vai ser incrível. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, você que é do Rio Grande do Sul, esse final de semana, 3 dias no Tour Profético Sul. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você, escreva aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Escreve aí: Deus me abra uma grande porta. Nós estamos orando, amém? Para que Deus nos abra portas, para que Deus traga proteção, livramento e outras coisas. Mas essa é a nossa declaração profética. Quero pedir também que você compartilhe com 8 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso. Amém? Mande aí para 8 pessoas. E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Preciso também da oração dos irmãos e dos amigos que me acompanham. Eu tenho programa de televisão de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Preciso da oração de vocês. Amém? Esses programas de televisão têm abençoado a vida de muitas pessoas, mas eu preciso que você ore pela minha vida, pelo meu ministério, que você ore pelos programas de televisão. Amém? Porque o combate espiritual é real. Contra esse mover de oração que Deus tem feito. O combate espiritual é real. Então preciso das orações dos irmãos. Orem por mim, orem pela minha casa. Orem por tudo que Deus colocou nas minhas mãos para que o Senhor multiplique, para que o Senhor abençoe. Amém? Porque precisamos. E sempre que lembrar, nos apresente também em oração. Amém? Muito obrigado, desde já, e que Deus te abençoe. Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse propósito de oração. E nós oramos para que o Senhor nos abra a grande porta. Oramos também por livramento, oramos por proteção, oramos por direção de Deus à nossa vida. Que nunca nos falte, Senhor, palavra, que nunca nos falte direção,
Que o Senhor guie os nossos passos e afaste de nós, Senhor, a maldade, a obra do caçador, o laço do passarinheiro, a arma forjada, a obra do acusador. Declaramos por terra todo tipo de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de fofoca, e pedimos a tua proteção. Senhor, cobre com o teu sangue toda a nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, nosso casamento. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Abençoe negócios, abençoe empresa, abençoe contratos, abençoe clientes. Oramos em nome de Jesus também para que o Senhor leve embora toda a ansiedade, toda a dor, toda a angústia, todo o trauma. Oramos, Pai, para que a paz de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Oramos para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Que a tua mão, Senhor, seja sobre essa pessoa. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo de Deus, e mova com o teu poder a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Oramos também, Senhor, para que o Senhor libere bênçãos, bênçãos que nem sabemos, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Nos mostra, nos revela e nos conduza a essas bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Eu peço um milagre para a vida dessa pessoa. Eu peço, libera do teu poder e do teu sobrenatural. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu e se você está firme nesse propósito aqui junto conosco, compartilhe agora. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre tua casa, família e negócios. Que teus projetos deem certo e que o Senhor esteja constantemente fortalecendo a ti e a todos da tua casa. Que toda obra de inveja, de maldade, de contrariedade, que toda batalha espiritual renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e pedimos ao doce Espírito Santo para que Ele possa conduzir todas as coisas. Nosso coração está rendido a Ti, ó Deus. Nossos ouvidos estão abertos, abertos para Te ouvir, abertos para nos render à Tua vontade. Queremos ser conduzidos para o pleno desejo e vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda a caminhar nas Tuas direções. Oramos em nome de Jesus também apresentando a nossa carta para Deus. As orações específicas que estamos fazendo em uma só fé, numa concordância, crendo a Deus que Tu és o Deus que responde. Tu és um Deus que traz respostas, como está escrito na Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós Te pedimos, abençoe cada carta para Deus, cada pedido de oração, cada oração específica que foi feito, Senhor, aqui nesse propósito. Libera do Teu poder, Pai. E eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, mioma, todo tipo de problema físico, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora o medo, leve embora, Senhor, a insônia e traga paz a esse coração, paz a essa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Diga assim comigo, o meu Deus me responde. Essa é a nossa certeza, que Deus ouve orações, nossa vida está no altar de Deus.
Eu quero começar dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós podemos testificar a fidelidade do Senhor. Olha esse testemunho que eu recebi da Quênia. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga compartilhou a oração e desde então eu e meu filho não paramos de participar. Fomos a BH, recebemos uma palavra profética, participo das campanhas e neste momento em que escrevo, estou recebendo a confirmação da venda de uma chácara. Também fui curada de artrite e do nervo ciático. São muitos milagres. Louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, Quênia. Quando nós pedimos, sempre vai ter resposta. Sempre vai ter resposta. Eu creio no poder de uma oração. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Também diz que Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus na Bíblia, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus se abriram e choveu. E eu creio que da mesma maneira que nós temos nossas limitações, todos nós, Deus responde às nossas orações. Assim como respondeu às orações de um profeta de Deus chamado Elias, ele pode também responder às minhas orações, às tuas orações. Mesmo nós sendo passivos de erros, não sendo perfeitos, nós temos um Deus à nossa vida que nos ouve. Um Deus à nossa vida que pode todas as coisas. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes vêm a mim e dizem assim: eu sou tão pecador, como é que Deus vai me ouvir? Mas através de Jesus Cristo, você teve uma nova oportunidade. Você nasceu de novo. Através de Jesus Cristo, teus pecados foram perdoados e uma nova oportunidade foi dada a você. Agora você tem acesso a Deus. E Deus, sim, tem prazer em nos ouvir. Deus se alegra de ver os seus filhos em oração. É por isso que Jesus, ele nos mostrou, através do exemplo, que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, do nosso destino, do nosso propósito aqui nessa terra. Amém? É nisso que eu creio. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor, acredito no poder da oração e que nós precisamos sim, cada vez mais nos render a Deus em oração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você já ouviu falar de um lugar chamado Gósen? Já ouviu falar? Bem, esse lugar chamado Gósen foi o lugar onde o povo de Israel, a família de Jacó, veio a morar a convite de José, a convite do faraó. E esse lugar, ele representa um lugar de bênção. Esse lugar representa um lugar de maravilha. Eu quero falar hoje sobre 4 características de você estar num lugar abençoado. Certo? E com essa palavra também você vai identificar se o lugar que você está é abençoado ou não. Ou se você está na direção de Deus ou não. Porque é isso que representa Gósen. Um lugar segundo a vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar chamado a vontade de Deus, nós somos abençoados de várias formas. Esse texto está em Gênesis capítulo 47, do verso 1 ao 6, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Olha só, o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Gósen não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de bênção. Era um lugar que representava o favor de Deus, a abundância. E também era um posicionamento espiritual.
Então, eu creio que eles não pararam nessa terra por acaso. Foi Deus que os colocou nesse lugar e os sustentou de uma forma sobrenatural. José colocou sua família em Gósen durante a crise mais severa do Egito. E lá eles experimentaram 4 características que toda família precisa também experimentar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando é um lugar de bênção, você vai experimentar essas 4 coisas. A primeira delas é a preservação. Deus preserva a sua linhagem, propósito e também a sua identidade familiar. Então, eu creio que quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos preserva. Independente se ao redor de nós existe crise, existe inimigos, existe lutas, quando estamos no centro da vontade de Deus, somos preservados. Parece que às vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus cuida de nós. Esquecemos que o centro da vontade de Deus é um lugar de preservação. É um lugar intocável. É um lugar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Todos nós enfrentamos diversos tipos de desafios na nossa vida. Desafios que são desconfortáveis. Mas, em meio a essa jornada que enfrentamos, mesmo sendo desconfortável em alguns momentos, a presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos capacita e ela nos ajuda a continuar. Então, quando você está nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, você é preservado. Preservado. Essa preservação é Deus guardando tua casa, é Deus guardando tua linhagem, é Deus guardando a tua família. Isso é um lugar de bênção, um lugar de proteção. Você vai ser preservado naquele lugar por muito tempo. Por muito tempo Deus vai te preservar. Por muito tempo Deus vai operar na sua vida. A segunda coisa é a prosperidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nesse lugar chamado Gósen, representando o centro da vontade de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos, multiplica. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. Então, mesmo você sendo limitado, mesmo você não se sentindo capaz, o que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. O trabalho, a oportunidade, os teus dons, prospera, porque você está nesse lugar chamado Gósen, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus. Quando você está posicionado espiritualmente em obedecer a Deus, quando você está posicionado espiritualmente em abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus, você está num lugar de muita abundância, de muita riqueza, de muita fartura, onde não vai faltar nada para você, porque o que Deus te entregou vai prosperar. Pode ser uma lojinha pequena, através daquela lojinha, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai trazer o recurso, vai trazer o mantimento, Deus vai trazer o suprimento que você precisa para você cumprir a sua chamada, o seu propósito. Quando a família de Jacó veio para habitar no Egito, eles não imaginavam que iriam ficar ali, nesse lugar de abundância. E olha só, o faraó disse, era a melhor parte da terra. Deus tem o melhor reservado para nós. Eu não sei por que as pessoas insistem em sempre pensar no pior. As pessoas insistem, sabe, em pensar que Deus não tem nada de melhor para elas e que a vida delas aqui nessa terra tem que ser uma vida de sofrimento. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito bem-sucedido e principalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, porque esse lugar de prosperidade, que às vezes as pessoas dizem assim, o lugar de prosperidade, esse lugar de riqueza, né, é só um lugar. Mas você tem que ver que é a mão de Deus também. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Alguns cristãos fogem da prosperidade, porque eles dizem, não, porque Deus não é isso. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas você tem que entender uma coisa, a prosperidade é uma bênção de Deus. Quer você acredite ou não, é uma bênção de Deus, assim como a saúde, assim como a família,
assim como a comunhão com Deus. Agora, a maior bênção de todas é claro que é a salvação. Não adianta a pessoa ter, muita riqueza, muita prosperidade, mas não ter Deus na sua vida, não ter Jesus como seu Senhor. Não basta você ganhar aqui nessa terra. Você tem que ganhar algo maior primeiro. E isso é Cristo na sua vida. Cristo é a coisa mais importante. Agora, esse lugar chamado a vontade de Deus é um lugar de prosperidade. Terceiro, é um lugar também de proteção. As pragas do mundo não entrarão na sua casa. O Egito estava passando, não só o Egito, mas também toda aquela região em volta do Egito estava passando por uma crise muito severa que Deus havia revelado. Então, eu entendo que por trás de muita crise tem muita atuação maligna também. Eu não digo que em todas as crises, porque tem crises que quem cria é a gente, mas tem outras crises que por trás delas existe uma nuvem demoníaca. Por trás delas existe uma ação do diabo contra, o teu destino, contra o que Deus tem para a sua vida. Mas nesse lugar, do centro da vontade de Deus, as pragas não tinham poder sobre Jacó, não tinham poder sobre o Egito, porque estavam debaixo de uma direção de Deus, estavam debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, a praga não tem poder sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, por mais que exista coisas contrárias atingindo quem está ao seu redor, você não será atingido. É o que está escrito. É o que está escrito no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, no centro da vontade de Deus você está protegido. Então a coisa pode estar muito feia no lado de fora, sabe? E você pode observar as coisas ao seu entorno e você dizer assim, puxa, a coisa está complicada, mas você está seguro, porque você está num lugar que Deus mandou você estar. Então, quando nós estamos num lugar onde Deus mandou estar, a bênção é sobre nós. E a quarta coisa é a provisão. É a abundância contínua, independente das circunstâncias. Era isso que representava esse lugar que o povo de Israel estava. Um lugar de provisão contínua. Todo o tempo que eles estiveram lá no Egito, não faltou nada para eles. Todo o tempo. A provisão era contínua. Se passou 430 anos e Deus o sustentava lá dentro. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta. E no deserto, quando eles saíram, Deus os sustentou também. Por quê? Porque Gósen não é apenas uma questão geográfica. É um lugar, é um posicionamento espiritual de obedecer a Deus, de se render à vontade de Deus, de seguir a direção, as instruções de Deus. É um lugar de promessa, é um lugar de sobrenatural. É incrível. Por isso, caminhe na palavra de Deus. Se você caminhar pela direção de Deus na sua vida, você irá bem. Se você caminhar na direção de Deus, você verá quantas bênçãos você vai herdar, sua casa vão herdar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entrego essa palavra hoje ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se não é aluno ainda da Academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Segunda, terça e quarta, eu entro ao vivo dentro da academia, tá? Segunda e terça nós estamos num módulo, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E na quarta-feira é a mesa de conselhos, onde eu tiro dúvidas das pessoas, eu dou conselhos ao vivo, dentro da academia aqui no Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E, gente, eu estou muito feliz que os nossos livros estão já em todo o Brasil, em várias livrarias do Brasil, aeroportos, certo? Esses devocionais aqui, Deus tem nos surpreendido. E toda a honra e glória eu dou ao Senhor.
porque o meu propósito com os devocionais é ajudar as pessoas, dar ferramentas para elas no dia a dia delas. E sempre digo, primeiro leiam a Bíblia de vocês, para depois vocês lerem os devocionais. Então, se você quiser adquirir, vá até o nosso site. Vá até o nosso site, adquira nossos devocionais, aprenda a caminhar debaixo da direção e na vontade de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, lembrando a todos que amanhã nós vamos ter Santa Ceia, vou transmitir ao vivo. E olha, a palavra que eu estou preparando para esse domingo, eu não preparei ela inteira ainda, mas já comecei. Certamente vai trazer muito destravar na vida de muita gente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 9 da manhã, seja no presencial, seja no online. Vai ser incrível, gente. As coisas que Deus vai falar conosco e o que Deus vai te preparar, porque a mentalidade do reino te prepara para viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Então, convido você, vai ser incrível, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você, nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus, nossa carta para Deus, amém? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se não pode compartilhar agora porque você vai orar comigo, quando acabar a oração, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Vamos repartir o pão. Amém? É no partir do pão que tem multiplicação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nossa vida, nossa família. Apresentamos a Ti o que foi colocado aqui, Senhor, nessa carta para Deus. Todas as orações específicas, todo o clamor, todo aquele que está pedindo pela sua saúde física, emocional. Eu oro, Senhor, pela cura total, porque Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus. Apresentamos a vida de cada pessoa, a sua família, seus pedidos, seu propósito, e colocamos diante do Senhor e pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor. Pedimos respostas de Deus sobre cada petição. Eu oro também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curado. Eu digo a alergia, eu digo a problema nos rins, no fígado, no pâncreas, na vesícula, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Leva embora, Pai, todo medo, leva embora toda insegurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem andado sozinha, que se sente sozinha, que ela receba a presença de Jesus na vida dela agora e essa presença que fortalece, essa presença que levanta, que essa presença seja agora, Senhor, essa presença toque a casa dela. Essa presença maravilhosa que nós celebramos, essa presença que nós nos alegramos. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu poderoso nome, entra com a Tua presença na nossa casa, entra com a Tua presença na nossa vida e fortaleça-nos, Espírito Santo. Fortaleça-nos, vem com o Teu poder agora e que todo jugo espiritual seja quebrado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, essas 4 palavras para aquele que está no centro da vontade de Deus ou que está se alinhando para estar no centro da vontade de Deus. Haverá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, haverá a prosperidade, haverá a
preservação, haverá a provisão sobrenatural do Senhor em nome de Jesus Cristo. E haverá também sobre a vida dessa pessoa o sustento do Senhor, a proteção do Senhor em todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que haja um liberar de bênçãos, haja céus abertos sobre teus filhos e filhas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Diga assim, obrigado, Jesus. Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a presença do Senhor entrando na nossa casa, na sala da nossa casa, nos quartos, em todos os cômodos. Que toda a nossa casa seja visitada pelo Senhor. E nós oramos para que nenhum tipo de influência do mal permaneça. Oramos para que a paz, para que a alegria, a abundância, a fartura, o companheirismo, os laços de família, de amizade, estejam nessa casa. Repreendemos toda a inveja, repreendemos toda a contrariedade e proibimos, no nome de Jesus Cristo, toda a maldade de entrar nessa casa, toda ação contrária do inimigo de ter uma operação, uma legalidade na mesa dessa família. Oramos para que o respeito permaneça, oramos para que o amor, Senhor, batiza este lugar com amor, com a tua graça, com o teu favor, com a unção do teu Espírito Santo. Também oro, Senhor, para que o ambiente do trabalho dessa pessoa seja um ambiente protegido por Deus, que tudo flua, que não haja acidentes, que seja um lugar abençoado, que prospere, que as coisas aconteçam e que a mão do Senhor esteja sobre essa pessoa, aonde ela trabalha, aonde ela é dona, aonde ela coopera, que a tua mão seja sobre ela, da sabedoria, da graça, da favor, que a tua presença, Senhor, encha a vida dela e o ambiente dela, no nome de Jesus. Também oro, Senhor, por todo aquele que está doente, todo aquele que chegou nessa oração, depressivo, angustiado, triste, cabisbaixo, que nesse momento haja um toque do Senhor na vida dessa pessoa e que ela seja restabelecida totalmente no nome de Jesus. Eu oro pela cura total, que todo peso, toda opressão saia e que venha tempos de paz, tempos de alegria, tempos de saúde plena em toda a tua alma, em toda a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade física renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra, saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que todo o teu corpo seja tocado pela presença do Senhor. Que a glória do Senhor toque a tua vida. Que a glória do Senhor toque a tua saúde. Que seja removido toda infecção, toda inflamação, toda dor, todo problema no estômago. No nome de Jesus, nós declaramos saúde. No nome de Jesus Cristo, ser curado. Ser curada. Receba ondas do favor de Deus sobre a tua vida, ondas do favor de Deus sobre a tua casa. Também oro pela salvação de todos da tua casa, que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que eles possam ver a luz de Deus na tua vida, que eles possam ver o favor do Senhor sobre ti, te abençoando, te tocando e realizando através da tua vida. Eu te abençoo a ti, abençoo a tua casa, abençoo as crianças, abençoo também os bebezinhos de colo. Oro também por mulheres que querem engravidar e que não estão conseguindo. Oro por um milagre, oro por uma intervenção de Deus em nome de Jesus Cristo. E que toda perseguição, toda maldade contra a tua vida, tudo aquilo que é planejado, tudo aquilo que é forjado, planos de acidente, planos de morte, sejam desfeitos agora no nome
poderoso de Jesus Cristo. Também eu oro para que o Senhor traga para o teu caminho tudo aquilo que está faltando, o Senhor traga para o teu caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as conexões certas, que Deus traga você a lembrança de pessoas que podem ser boas para você, que podem te ajudar. Em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor seja sobre ti em todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria estar aqui. Estamos na oração da noite, orando pelo nosso ambiente, orando para que a mão do Senhor seja sobre a nossa casa, sobre o lugar que a gente trabalha. Amém? Você não tem ideia como faz diferença quando a gente ora no nosso ambiente. Eu tenho como prática, sempre que eu estou saindo de casa, eu oro, eu entro no meu carro, eu oro, mesmo que seja uma breve oração. E quando eu chego no meu escritório, eu também estou em oração. Apresento a Deus o meu dia, apresento a Deus o meu ambiente, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, porque eu não sei se você já viveu dias que parece que está tudo travado. Você tenta fazer uma coisa, até mesmo nas minhas gravações, eu tenho muitas gravações durante o dia, eu gravo também para televisão. Então, às vezes, sabe quando algo não flui, mesmo em nome do Senhor, às vezes a coisa não flui. E quando você ora, tudo muda. Quando você ora, tudo muda. Quando você ora, as coisas acontecem. Quando você ora, sabe, os impedimentos vão caindo por terra, e se há alguma opressão contra você, aquilo já é quebrado e não prevalece. Por isso, ore. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho de livramento que nós recebemos da Jéssica. E ela escreveu assim: meu nome é Jéssica e quero testemunhar um grande livramento que Deus deu ao meu pai José. No início deste ano, em um domingo à tarde, ele subiu no telhado e ao descer pisou em falso na escada. A escada tombou e ele caiu com força, de costas no chão. Na hora ficou sem sentir as pernas e precisou se arrastar até minha mãe para pedir ajuda. Ela o levou ao hospital e após os exames, para a glória de Deus, não foi constatado nenhuma fratura. Na manhã seguinte, enquanto ouvia a oração, o profeta foi usado por Deus e disse: Deus está dando livramento para um homem chamado Eurípides. Está tocando em suas pernas. O nome dele é José Eurípides. Naquele momento tivemos a certeza do cuidado e amor do Senhor pela nossa família. Esse é um dos muitos milagres que já vivemos. Que Deus continue usando a vida do Senhor e abençoando sua casa. Gratidão eterna. A Deus toda a glória. É isso que eu digo. A oração, ela está indo à nossa frente. A oração está desfazendo coisas no nosso caminho. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, não existe nenhum mal aqui nesse mundo que pode prevalecer contra um homem de oração, contra uma mulher de oração. Então, teu filho pode não estar te ouvindo, você pode estar enfrentando N batalhas com ele, mas ele não pode resistir à oração de um pai, à oração de uma mãe. Eu tenho recebido muitas perguntas. Profeta, como é que eu faço? A minha filha saiu de casa, está morando longe, não vem nos visitar, não quer saber nem como nós estamos. O que fazer? Oração. Oração e amor. Oração e amor. Não sabe o que fazer? Ora e ama, porque Deus vai fazer a obra. Igual aconteceu na casa do pai do filho pródigo. Ele fez as besteiras dele, decidiu voltar, decidiu retornar e o pai estava esperando ele, já tinha tudo preparado. Eu quero dizer uma coisa para você, prepare a sua vida em oração, porque as vitórias chegam naquele que vive uma vida de oração. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que veio assim muito forte no meu coração e eu quero perguntar para quem está preocupado aí com a questão financeira, eu quero perguntar para você se você está vendo uma luz no fim do túnel. Você que anda preocupado, você que talvez tenha negócios para realizar, sua vida financeira está travada, negócios que você tinha como certo deram para trás, talvez decepções que você teve com pessoas que deveriam pagar você e não pagaram ainda. Enfim, eu não sei o que está lhe preocupando na área financeira, mas eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus é a minha fonte. Escreve aí: Deus é a minha fonte. Escreve, porque isso tem que ficar assim, gravado em nós. Isso tem que
tem que ser uma coluna na nossa vida. Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. A Bíblia nos diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a fartura, a abundância, o recurso vem do Pai. Vem do Pai das luzes, vem do meu Deus, vem do meu pastor. Daí você diz, não, mas não pode, eu que trabalho 8, 9, 10 horas por dia para levar comida para casa. Se Deus não lhe desse saúde, você não levaria nada para casa. Se Deus não lhe desse emprego, você não levaria nada para casa. Se Deus não abençoar teus negócios, tua vida financeira, se você não entender que Deus é a fonte, Deus é a fonte, daí você diz, não, mas aquele que não acredita em Deus tem muito dinheiro, a fonte dele não é Deus, e aí? Bem, ele escolheu ter o dinheiro como fonte. Quem escolhe ter o dinheiro como fonte, empobrece. Sabia disso? Quem escolhe ter o dinheiro como fonte, empobrece. Empobrece no espírito, empobrece dentro de casa, empobrece nos sonhos de Deus, empobrece. É que nem eu disse no culto de domingo, dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é maldição. Tem princípios que, se nós o guardarmos, nós seremos muito abençoados. Deus usa pessoas, Ele usa trabalho, Ele usa contratos, mas eles não são a nossa fonte. Eles são simplesmente um recurso que a fonte está usando para nos abençoar. Eu tenho que começar a ver Deus por trás das coisas. Eu tenho que ver Deus como o segredo do sucesso. Eu tenho que ver Deus como o segredo do favor. Então, sabe, não é por aquilo que eu fiz, não é por o tanto que eu me dedico, mas é porque Deus tem suprido, porque Deus tem me abençoado. Eu vejo Deus na minha vida. Quando eu vejo conquistas, avanços, portas abertas, conexões, Deus é a minha fonte. Aí você diz assim, não, mas você trabalha muito também. Eu trabalho bastante, realmente, mas minha fonte não vem do meu excesso de trabalho. A minha fonte vem do Senhor. Eu reconheço que tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo que Deus tem feito vem dele. Porque, sabe, eu não tenho como tirar Deus da equação do sucesso. Eu não tenho como tirar Deus. Eu não tenho como dizer, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu ajudo fulano, porque tal coisa eu fiz, porque... Olha, você faz a sua parte, mas sem a parte de Deus, você iria empobrecer. Sem a parte de Deus na sua vida. Aleluia! Que coisa boa de ouvir isso. Deus tem a sua parte em tudo na sua vida. É na bênção da sua família, é na paz do seu lar, é na porta que Ele abriu para você trabalhar, sabe, na segurança até angelical que Deus coloca para estar junto com você na sua travessia, seja de metrô, seja de ônibus, seja de carro, seja num avião. Eu não entro num avião, sabe, confiando apenas naquela máquina, confiando apenas no piloto, ou confiando apenas, sabe, no radar. Não, eu entro num avião confiando em Deus. Porque se alguma coisa der errado, bem, foi porque Deus permitiu, mas eu envolvo tudo em oração. Deus é a fonte da minha vida. Você tem que fazer de Deus a fonte da sua vida, para que você não fique dependendo, sabe, do bom humor do seu patrão. Você não fique dependendo da memória daquele para quem você emprestou dinheiro. Você não fique dependendo, sabe, de que algo venda para você se dar bem nos negócios, para você investir. Não. Quando Deus é a sua fonte, você não depende dessas coisas. Você depende do Senhor na sua vida. As pessoas não são seu provedor.
Deus é seu provedor. Esse trabalho é simplesmente o recurso que Deus escolheu para te abençoar. Então esse trabalho é um recurso que Deus usa para te abençoar. É por isso que nós não devemos servir o dinheiro, nós devemos servir a Deus. Não sirva o dinheiro, não sirva os teus negócios, não sirva a ganância, sirva a Deus. E se você não entende isso, você pode fazer das pessoas o seu Deus. E quando nós fazemos das pessoas o nosso Deus, nós nos decepcionamos, porque na grande maioria as pessoas pensam só em si. Então, as pessoas não estão preocupadas se você vai receber só na segunda-feira. Elas não estão preocupadas, sabe, se você tem arroz, se você tem feijão, se você tem carne na sua panela, se você tem comida na sua mesa. Elas não querem saber se você tem uma conta para pagar ou se você tem 50 boletos para frente. As pessoas, elas não querem saber, sabe, da sua necessidade em sua grande maioria, Mas quando eu faço de Deus o meu provedor, quando eu faço de Deus a minha fonte, eu sei que eu não ficarei desamparado. Eu sei, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou cumprindo os princípios da palavra, eu estou cumprindo os princípios da organização. Então eu sei, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer algo bom na minha vida e Deus vai mover também corações para me ajudarem. Deus vai abrir portas para serem ajuda, Deus vai liberar negócios para serem bênçãos. Eu creio que quando Deus é a nossa fonte, é como, sabe, tudo que está ligado a nós está sendo trabalhado por Deus nesse exato momento. Então, eu não tenho por que ficar ansioso, eu não tenho por que ficar preocupado com nada, absolutamente nada na minha vida, porque a minha vida não está nas mãos dos homens, a minha vida está nas mãos de Deus. E quando você vira essa chavezinha dentro de você, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, então você sabe que até mesmo aquela assinatura que você está dependente, daquela ordem que você está aguardando de uma autoridade, ou seja lá o que for, só vai ser conforme Deus Ele quer. Porque Ele é a sua fonte. Ele é a sua fonte, Ele está no controle, Ele está na coordenação de todas as coisas. Tire as pessoas do trono. As pessoas não são a sua fonte. Deus é a sua fonte. Você lembra de quando Pedro foi parado na rua e o cobrador de imposto disse assim: você e seu mestre não pagam impostos? Ele disse: só um pouquinho, moço, deixa eu lá falar com o meu chefe. Jesus, estão nos cobrando imposto ali, meu e o seu. Jesus disse: não te preocupa, pega a tua ferramenta de serviço, pega o anzol e lança no mar. Você vai pegar um peixe. E dentro desse peixe vai ter uma provisão, vai ter algo, e você paga o meu imposto e eu pago o seu imposto. E Pedro disse: olha, eu vou dar uma pescada e logo eu volto com dinheiro, tá? Me espera aqui, vai fazendo essa rua que logo eu volto. Aí Pedro pegou o anzol e lançou. Fisgou, puxou, quando ele tira aquele peixe para fora e ele abre o peixe, estava na boca do peixe uma moeda de ouro. E ele paga o imposto dele e o imposto de Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele tem formas diferentes de nos abençoar. Ele tem formas diferentes de prover na nossa vida. Então, sabe, o seu problema é que você está dependente das suas fontes. As suas fontes, sabe, elas são naturais, elas são limitadas e pode dar errado. Mas a fonte divina nunca vai falhar com você. A fonte divina nunca vai lhe deixar na mão. Eu sei, eu estou conversando com pessoas que têm grandes desafios. Você sabe, assim como eu, tem semanas que eu começo na segunda-feira e eu penso em todos os desafios que eu tenho.
e em tudo que eu tenho para pagar, e é programa de televisão, e é funcionário, e é escritório, e é casa, e não sei mais o que. E eu penso, puxa, tenho tudo isso pela frente, mas o Senhor é a minha fonte, então eu não penso muito nessas coisas. Eu descanso em Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Até aqui Deus sabe do meu compromisso com as coisas. Deus sabe que eu não gosto de pagar atrasado nada, eu não pago juro para nada porque eu não gosto. Eu gosto de pagar antes, porque eu tenho entendido isso da parte de Deus. Eu já disse a Deus várias vezes, Senhor, se o Senhor não prover, eu fecho as portas. Eu tenho dito isso a Deus, essa tem sido a minha oração, mas para minha alegria, Deus é a fonte. Eu quero dizer para você, Deus é a sua fonte, não vai faltar. Aí você diz assim, profeta, se você soubesse quantos zeros eu tenho para pagar até o final desse mês, se você soubesse o tanto de compromisso e de gente que está me incomodando para mim pagar, eu sei do que você está enfrentando, mas eu sei também que Deus é a sua fonte. Vá a Deus e comece a olhar para Deus, sabe? E se você disser assim, puxa, eu acho que Deus não vai prover para mim porque fui eu que cometi o erro de ter comprado sem ter o dinheiro, fui eu que cometi o erro de não ter esperado, eu fiz um mau negócio, eu confiei em pessoas erradas, eu dei dinheiro para quem eu não deveria dar dinheiro e agora eu estou nesse aperto, eu acho que Deus não vai me ajudar. Se arrependa. Se arrependa e diga a Deus, Senhor, a partir de hoje, Tu és o Senhor da minha vida, eu quero ser guiado por Ti, eu cometi erros, mas eu peço que o Senhor seja a minha fonte nesse momento. Deus vai ver a sinceridade do seu coração e vai trazer a provisão que você precisa. Escuta aí como palavra profética para a sua vida. Amém? Porque Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que não somos perfeitos. Deus sabe que nós falhamos e que precisamos da graça dEle, do favor dEle, do amor dEle, que sem Ele na nossa vida a gente faria mais coisas erradas. Então precisamos de Deus. Amém? Declare isso aqui nos comentários. Deus é a minha fonte. Em nome de Jesus, Deus vai prover para você. Você crê nisso? Então você vai fazer uma coisa agora. Você vai pegar o link dessa oração e você vai compartilhar agora com todos os teus contatos. Se você tem amigos, amigas que são trabalhadores, trabalhadoras e que você sabe que essa pessoa tem grandes compromissos, pega o link da oração e compartilha com essa pessoa agora. Deus vai fazer muito milagre na vida de quem está crendo. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Hoje à noite nós teremos o segundo dia de Masterclass. Hoje teremos 2 convidados. Vai ser algo incrível que Deus fará na Masterclass. Você que é meu aluno na Academia Kingdom Global, hoje eu te espero às 19 horas. E você que não é meu aluno, eu gostaria de lhe convidar, até porque amanhã vai ter uma novidade também para quem é aluno da Academia. Sexta-feira eu vou lançar a Escola de Profetas para todos, publicamente, certo? E geralmente as minhas escolas de profeta fecham muito, ainda mais quando é em São Paulo, certo? Nós teremos uma escola de profetas aqui em São Paulo no mês de setembro e sexta-feira eu vou lançar publicamente, mas para quem é aluno da academia eu vou lançar amanhã. Então você que é meu aluno na academia vai poder já reservar o seu lugar. Então eu te aguardo, vai ser incrível. E se você quer ser meu aluno na Academia Kingdom Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. A Academia Kingdom Global é ali que eu tenho eventos online, é ali que toda semana eu estou instruindo meus alunos a caminhar no sobrenatural. Entramos agora no módulo de visões sobrenaturais e está sendo algo maravilhoso. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar no nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que a Tua presença enche um lugar. Por isso, enche as nossas casas da Tua presença. Enche o lugar que nós trabalhamos com a Tua presença. E que tudo flua, Senhor, tudo aconteça, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Eu oro para que a Tua presença, Jesus, encha esse lugar. A Tua presença encha esse lugar e leva embora, Senhor, toda a tristeza, leva embora a depressão, leva embora a doença física, leva embora a leucemia, leva embora, Senhor, as alergias, as dores no corpo. Leva embora as brigas, os desentendimentos, os conflitos internos na vida dessa pessoa e proteja esse lar, Pai. E que toda pessoa mal intencionada, toda pessoa do mal, toda pessoa usada pelo maligno que quiser entrar nesse ambiente para perturbar, desejar, nós proibimos em nome de Jesus Cristo e declaramos: não prosperará no nosso caminho, não prosperará na nossa casa, não prosperará no nosso trabalho nenhum tipo de obra das trevas, nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de jogo maligno. Oramos, Pai, para que a Tua mão seja sobre nós. E eu oro, Senhor, declarando: Tu és a nossa fonte, Tu és o Deus que nós confiamos, é em Ti que nós estamos aguardando. Senhor, libera do Teu poder agora. Eu oro por cada pessoa, meu Deus, que tem desafios financeiros, seja empreendedor ou não, esse trabalhador, essa trabalhadora, essa família, Pai. Nós Te pedimos, libera dos recursos do céu, traga provisão, traga, Senhor, mais do que o suficiente, traga abundância, traga fartura, que haja fartura nessa casa, que haja a quitação de dívidas, que haja, Senhor, o cumprimento de palavras, de compromissos que essa pessoa assumiu. E no nome de Jesus nós oramos, Senhor, por transformação, por prosperidade, por uma providência especial entrando na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo e oro também pela salvação de todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diga assim comigo: o ambiente que está na minha vida é um ambiente de Deus, é um ambiente da presença de Deus. Você crê nisso? Declare aí e compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que haja paz, haja prosperidade e que haja salvação em toda a tua casa, em nome de Jesus. Até mais, até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser.